Fala pessoal, deu um pequeno problema nessa gravação dessa primeira parte do vídeo. Ficou meio com eco, então vai ficar um eco desgraçado no fundo do vídeo. Me desculpe por isso. Então é isso, aproveita o vídeo, vambora. Fala pessoal, eu sou o Gão, sou aqui no canal. Nós estamos aqui para relembrar o GP da Malásia 2016, aquela corrida que teve safety car, que teve batida e teve o temido estouro do motor do Hamilton. Então é isso, vamos esperar mostrar o vídeo. A temporada de 2016 foi a maior em número de corridas, sendo 21 ao total, que começou com o show do Rosberg, vencendo 4 das primeiras etapas. Ele só não venceu 6 etapas por causa daquele acidente lá na Espanha com o Hamilton. E a diferença entre o Rosberg e o Hamilton, depois de 5 etapas, era de 43 pontos. E só pra deixar claro, o Hamilton era terceiro, o Kimi era o segundo. A etapa de número 6, que foi o GP de Mônaco, que já falamos aqui, e depois do Hamilton vencer as próximas 2 etapas, sendo Mônaco e Canadá, a diferença de 3 abaixou para 9 pontos. A primeira etapa de liderança entre Hamilton e Rosberg foi só na etapa 11, após o GP da Hungria. A diferença a favor do Hamilton era de 6 pontos. E a segunda troca de liderança foi uma etapa antes da Malásia, sendo Singapura. A diferença de 8 pontos era a favor do Rosberg. E antes de chegar na Malásia, o Hamilton trocou o motor na Bélgica, tá? Anota essa informação. Então finalmente chegamos na Malásia, Sepang. Como eu não achei mais dos treinos livres, eu até achei, mas só volta do Hamilton gravando a primeira colocação do TL3. E quando era 6 da tarde na Malásia, começava o Q1, e o Verlaine foi primeiro na pista. E na boxe tinha um pó branco causado pelas categorias de esporte da Fórmula 1. E quando estávamos a 3 minutos do fim, a primeira vez de cruzar a linha foi do Rosberg, fazendo 1:34.4. E quando o Hamilton cruzou a linha, ele também fez 1:34.4, mas ele ficou na frente por apenas 16 milésimos. E quando estávamos a 12 minutos do fim, o Vettel fechou a volta, indo para terceiro, e o Kimi foi para quarto. E nos últimos 10 minutos, aí já cruzar a linha, com o Max indo para quarto, mas o Vettel pegou a posição dele, e o Ricardo pegou a posição do Pérez. Quando estávamos a 8 minutos do fim, o Kimi fechou outra volta e foi para sétimo. E nos últimos 5 minutos, Gutierrez, Ericsson, Nasser, Verlaine, Alonso e Ocon, esses estavam fora do Q2. E quando estávamos nos últimos 2 minutos, o Ocon cruzou a linha e foi para o P18. Não tempo porque eu não saiu do carro, então já era garantido a última colocação. E quando estávamos no último minuto, Button fez a volta e se salvou, indo para décimo. E quando já era o fim do Q1, o Nasser cruzou a linha e foi para o P16. Mas Ericsson pegou a posição do brasileiro. Mas o Gutierrez melhorou seu tempo e foi para o P14. Então as duas saldas, as Majors, o Palmer e o Alonso, está fora do Q2. As Mercedes foram os primeiros a ir para a pista. E quando o Rosberg fez a volta, ele fez 1:33.6. Quando o Hamilton fez a volta, ele fez 1:33.0, ficando a meia segunda na frente do Nico. E as Red Bulls foram para P3 e P4. E quando estávamos a 6 minutos do fim, o Button fez a volta e foi para quinto. O Kimi pegou a quinta colocação do Vettel. E nos últimos 5 minutos, Button, Grosjean, Magnussen, Thierry, Sainz, Kvyat, esses estavam fora do Q3. E quando estávamos no último minuto, o primeiro dos eliminados a abrir volta foi o Bottas. E quando ele fechou a volta, ele foi para P9, o Bottas foi para P8, o Huckenberg foi para P9. Com isso, o Bottas ficava fora do Q3. O Pérez, que estava em décimo, e quando ele fechou a volta, ele seguiu em décimo. E os melhores do Q2 foram o Bottas, as 2 Haas, Magnussen e as 2 Toro Rosso. E pouco tempo depois, ele já alcançava o Q3. O Pérez foi o primeiro a fechar essa volta, fazendo 1:35.1. Poucos anos depois, o Vettel fez 1:33.9. E o Max, ele fez 1:33.4. E quando o Rosberg cruzou a linha, ficou apenas em quarto. E quando o Hamilton fechou a volta, ele fez incríveis 1:32.8, ficando meio segundo na frente do Max. Nos últimos 3 minutos, o Rosberg foi primeiro para a pista. E já que estávamos no último minuto, o Nico abriu sua volta. E no primeiro setor, ele ficou 1 décimo acima. E no segundo setor, ele seguiu com 11 décimo acima. E na última curva, ele brigou contra o carro. E quando fechou essa volta, ele fez 83.2 e foi para segundo. E quando o Vettel cruzou a linha, ele pegou a posição do Kimi, indo para quinto. E o Hamilton, que nem fechou essa volta, pois ele errou na primeira curva, mas mesmo assim, ele fez a pole, com o Rosberg em segundo, Max em terceiro. Após esse faz doido, temos o top 10 formado, com as Mercedes na primeira fila, as Red Bull na segunda fila, as Ferraris na terceira fila, as Force Indias na quarta fila, o Button em nono e o Massa em décimo. Então chegamos no domingo de madrugada. E quando era 3 da tarde na Malásia, era iniciada a volta de informação. Todos os pilotos saíram, menos o Massa, pois ele teve problema. Infelizmente, ele ia largar do boxe. Então começa a correr na Malásia, com bola largada do Hamilton, segurando no Rosberg, e o Vettel, que estava maluco atrás do Max, tentando ver o maluco, perdeu a virada, com isso tocou no Max, e bateu no Rosberg. E de cara, a suspensão já foi de Vasco, então era fim de prova pro Vettel. E como o carro ficou na pista, o Virtual Safety Car era ativado. E durante o VSC, o pneu do Thierry furou, e vários pilotos foram pro box. E pouco tempo depois, tivemos a bandeira verde. Até a volta 4, o Rosberg era P16, ele até que foi o último, mas ganhou algumas posições após as paradas. E na prova volta 4, começava o comeback do Rosberg, ganhando a posição do Verlaine e do Palmer. 3 voltas depois, na volta 7, ele ultrapassou o Ericsson. E na volta 7, o Massa parava no box. De pouco em pouco, o Nico já chegava no Sainz. E na volta 9, o Grosjean perdeu o freio, então passou reto e foi pra brita. E por lá ele ficou,
ao mesmo tempo que o Rosberg ultrapassava o Sainz. Com isso, o Nico entrava no top 10, e como o Grosjean ficou lá na brita, o VSC era novamente ativado. Em nota 10, o Max aproveitava esse final do safety car para fazer seu pit stop. O Rosberg fez o mesmo. Ele voltou atrás do Hülkenberg, e quando teve a bandeira verde, o Rosberg quase ultrapassou o Hülkenberg, mas ele não conseguiu. Lá na frente, o Lewis abria a volta 11, com uma vantagem considerável para cima do Ricardo. Lá atrás, na curva 1, o Nico ultrapassava o Nico, era o Rosberg contra o Hülkenberg, e poucos metros depois, ele já chegava e ultrapassava o Nasser, e já buscava o Button. Isso não demorou muito para o alemão fazer a manobra. E nem uma volta depois, ele já ultrapassava o Palmer, por isso ele estava no top 10. E durante a volta 15, o Rosberg chegou no Pérez, ele fez o mergulho e pegava a oitava colocação. Era para ser nona, mas alguns pilotos pararam. E pouco tempo depois, apareceu na tela que o Ocon era punido. E desde essa época o Ocon tá maluco. E na volta 18, o Rosberg já tá colando o Ericsson. E na reta do box, não teve nem defesa. Então o Rosberg já era o sétimo. E já na volta seguinte, o Rosberg ultrapassava o Sainz para ser o sexto. A próxima vítima de Nico Rosberg é o Valtteri Bottas. E nessa volta 20, o Max tá achando no Kimi e já não se assustou. O Max estava colando nele. Até que na última curva, o Max fez o mergulho do Kimi, mas assim foi pro box. Então o Max ganhava 2 posições, pois o Hamilton também parou. E nessa volta 21, o Rosberg chegou no Bottas, ficaram roda-roda, e no final da reta, o Rosberg ganhava a quinta colocação. Ele estava meio próximo do Raikkonen, mas como ele tinha pneus mais novos, o Kimi conseguiu fugir pouco. Lá na frente, o Ricardo parava e colocava os pneus duros. Ele voltou na terceira colocação. E depois disso, a corrida boa normalizada. Durante essa normalizada, o Max parou na volta 27. Também colocou os pneus duros. E na volta 32, o Rosberg foi pro box para seguir com os duros. Na volta seguinte, já na volta 35, o Rosberg tá chegando no Kimi. A diferença oscilava entre o segundo e meio e o segundo. O Rosberg chegava, mas não o suficiente para ultrapassar. Apenas na volta 38, o Rosberg chegou, deu um mergulhaço, com toque inclusive, e fez a ultrapassagem. Na volta 39, o Max chegou no Ricardo. O primeiro ataque do Max para cima do Ricardo foi na volta 39. O Max tentou por fora, por dentro, mas foi um milagre, o Ricardo segurou. E pouco tempo depois, apareceu na tela que o toque entre o Rosberg e o Kimi estava sobre investigação. Mas voltando pro Max e pro Ricardo, na volta 40, o Max tentou uma linha de frente, mas o Ricardo defendeu. E no segundo setor, o Ricardo conseguiu fugir um pouco. E quando o Luiz Alberto falava assim de frase: impressionante o Lewis Hamilton. A zica foi imediata. Hamilton, o motor foi-se embora. O motor Mercedes abriu o bico, a vantagem do Hamilton já ultrapassava 23 segundos. Esse motor durou apenas 3 etapas, pois ele foi trocado na Bélgica, como eu falei antes do quali. E como o carro do Lewis ficou na pista, tínhamos o VSC, e o Hamilton estava completamente isolado. E como o motor do Hamilton foi-se embora, as Red Bulls estavam fazendo dobradinha, com o Rosberg em terceiro. E Ricardo, Max e Hülkenberg pararam no box. Lá atrás, o pneu do Gutierrez cansou e foi ao passeio. O Gutierrez também está fora da prova. E depois de mais 2 voltas com o safety car virtual, tivemos a bandeira verde. E na volta 43, a direção de prova dava licença de punição por aquele toque do Kimi entre o Rosberg. E a partir da volta 45, o Max estava voltando a chegar no Ricardo. Mas às vezes, o Ricardo conseguiu fugir pouco. E na volta 48, Nasce sair da prova. E na volta 49, o Rosberg tentava ter vantagem de 10% do Kimi para garantir a P3. E na volta 50, o Max abaixava a vantagem do Ricardo para menos de 2,5, quase pegava o segundo. E na volta 51, o Rosberg finalmente chegava a 10 segundos de vantagem. E depois disso, a corrida voltou a ficar morna. Mas o Daniel Ricciardo abriu a volta. A última vitória dele até ali foi na Bélgica em 2014. Era mais 2 anos sem vitória. Então, com toda sua maestria, Ricciardo venceu o GP da Malásia. Como estava em segundo, então era dobradinha da Red Bull e o Hülkenberg fechou no pódio. E na sala pré-pódio, todo mundo estava feliz. O Ricardo estava feliz porque ele venceu. O Max estava feliz por ter pegado mais o pódio. O Rosberg estava feliz por ter aumentado a diferença por cima do Hamilton, que era de quase uma corrida. E depois de 10 etapas, não iríamos ver os hinos da Inglaterra e nem da Alemanha. O top 10 ainda tinha o Raikkonen, o Bottas, o Pérez, o Alonso, o Hülkenberg e o Palmer. O Hamilton ainda tentou, vencendo 4 das próximas 5 etapas. Mas como o Rosberg sempre estava em segundo, ele venceu o campeonato com um pouco de drama na última etapa. Então foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então vai ser o vídeo de hoje, a gente se vê no domingo, o vídeo do Vettel novamente, a parte 2, ou na segunda-feira, com a temporada retrô. Até esses dias, falou e fui!